Olá, vamos hoje tratar das bases do aconselhamento em logoterapia. Tem uma definição de aconselhamento na cultura anglo-saxônica. O termo aconselhamento, counseling, é utilizado para designar um conjunto de práticas que são tão diversas quanto as que configuram as práticas de orientar, ajudar, informar, amparar, tratar. O dicionário HB e AC, em inglês, define aconselhamento como uma relação na qual uma pessoa tenta ajudar uma outra a compreender e a resolver problemas as quais ela tem que enfrentar. Um tema que concerne a filosofia do aconselhamento predomina em toda a literatura anglo-saxônica. A crença na dignidade e no valor do indivíduo pelo reconhecimento de sua liberdade em determinar seus próprios valores e objetivos e no seu direito de seguir seu estilo de vida. O indivíduo tem um valor em si, independente do que pode realizar. Muitas vezes, a pessoa não é consciente ou ignora seu potencial de desenvolvimento. O aconselhamento visa ajudá-la a desenvolver sua singularidade e acentuar sua individualidade. Mais que uma filosofia que poderia ser interpretada à primeira vista como uma forma de individualismo selvagem, todos os grandes textos de aconselhamento fazem referência à responsabilidade da pessoa diante dela mesma, do outro e do mundo em torno dela. Ela possui um potencial de evolução e de mudança. O conselheiro ou conselheira deve considerar o sentido e os valores que o paciente atribui à vida, as suas próprias atitudes e comportamentos, porque quando uma mudança se impõe no contexto de vida, isso pode se chocar com opções filosóficas da pessoa em questão e ser em si uma causa de dificuldade. Exemplo: mudança de atitude diante do trabalho, da família, da sexualidade, da morte. Segundo Catherine Turgis, o princípio de coerência do aconselhamento reside fundamentalmente no fato que muitas situações da vida são elas mesmas causa de sofrimento psicológico e sociais, necessitando uma conceituação e que dispositivos de apoio sejam colocados à disposição das pessoas que as vivem. Para ela, o aconselhamento é uma forma de psicologia situacionista, isto é, a situação é causa do sintoma e não o inverso. Nesse sentido, o aconselhamento forma de acompanhamento psicológico e social designa uma situação na qual duas pessoas estabelecem uma relação, uma fazendo explicitamente apelo à outra através de um pedido verbalizado. Com o objetivo de tratar, resolver, assumir um ou mais problemas que se dizem respeito, a expressão acompanhamento psicológico seria insuficiente na medida que os campos de aplicação do aconselhamento designam muitas vezes realidades sociais produtoras em si mesma de um conjunto de distúrbios e produtoras desse distúrbio, dessas dificuldades para os indivíduos. Nesse sentido, o aconselhamento responde às necessidades de pessoas que procuram ajuda de uma outra para resolver, em um tempo relativamente breve, problemas que não são oriundos necessariamente problemáticas profundas de ponto de vista psicológico. Esses problemas
pode estar ligado, na verdade, aos empecilhos ou a um contexto específico com o qual elas precisam se adaptar ou aos quais elas devem sobreviver e pelos quais, a maior parte do tempo, a sociedade não as preparou. Exemplo: traumatismo de guerra, prevenção da AIDS, desemprego, dependência do uso da tecnologia e internet, ou não assegura as funções de apoio adequadas em tempo reais, ou seja, de imediato. Existem pontos comuns no desenvolvimento do aconselhamento que pode ser resumido pela importância dada. Por exemplo, os métodos ativos na relação de ajuda, a crença no potencial de um indivíduo ou de um grupo, a crença na transformação em um curto espaço de tempo, ao estabelecimento de uma relação onde a autoridade é substituída pela empatia, onde a realidade prevalece sobre o passado longínquo. Os principais conceitos da logoterapia são importantes para compreendermos toda essa problemática em relação ao aconselhamento. A liberdade humana é limitada, a liberdade humana, por ser limitada, requer a vontade de sentido. Ao contrário do que defendia Freud e Adler, para Viktor Frankl, em 1978, o que impulsiona o fato de o homem não é nem a vontade de prazer, nem a vontade de poder, mas sim aquilo que chamou vontade de sentido. Essa vontade, essa busca de um sentido para a vida é a expressão de que mais humano há no homem, pois só ele, dentre todos os animais, é capaz de vivenciar a existência como algo problemático. Essa irrepetibilidade do sentido, somada ao fato do homem sempre ser único e singular, oferece um caráter de absoluto a cada missão, ou tarefa que cada homem e mulher se propõe. Isso pode trazer uma sensação de abismo diante da responsabilidade que se deve ter por cada situação da vida, cada momento em que se realiza, mas ao mesmo tempo se perde uma possibilidade. A conclusão encontrada por ele é de que a vida tem sentido, não só apesar da finitude, mas por causa dela, pois é justamente o fato de termos um tempo e possibilidades limitadas em nossas vidas que oferece ao sentido o fato de empreendermos e realizarmos algo. Em uma história em quadrinhos, o famoso personagem Snoopy aparece chorando porque sua vida é vazia e sem sentido. Até que aparece o Charlie Brown trazendo uma vasilha com a ração. Imediatamente Snoopy exclama: há sentido. Frankl explica que o humor da história está no fato de que, embora a comida seja necessária para a sobrevivência, ela não é condição suficiente para a vida ter sentido. O que seria a vontade da liberdade para o Viktor Frankl? A liberdade da vontade é um dos pilares da logoterapia. Tem sido tratado por filósofos e por pensadores em todas as épocas, que debatiam em torno da seguinte questão: de que modo o homem é livre? Lucas, 1989. Quintana esclarece que a liberdade da vontade equivale à liberdade que o homem tem para decidir de que forma consciente, entre as possibilidades que cada situação oferece, uma liberdade que existe, pelo menos potencialmente. Potencialmente, porque a liberdade humana é limitada, já que o homem não é livre de certas condições fatais, biológicas, sociológicas, econômicas, culturais, que escapam do seu poder. No entanto, Frankl
defende que ele é livre para se posicionar diante delas, de forma que, dentro das possibilidades oferecidas pelo ambiente, caberia a cada um decidir por sua submissão, resignação e decisão a favor ou contra a influência do meio, que seria para o Frank o vazio existencial. Frank afirma que cada época tem sua própria forma de neurose coletiva e sua própria psicoterapia para lidar com ela. Se na época das experiências dos postos de aconselhamento para jovens, a maioria procurava auxílio em função de problemas sexuais, meio século depois, na década de 70, o que mais afligia os jovens era a questão do suicídio. A isso Frankl atribuiu que os pacientes que chegavam naquele momento aos consultórios relatavam uma sensação de vazio de sentido, o que ele chamou, em 1955, de vácuo existencial. Nesse sentido, a gente quer esclarecer também que há vários tipos de aconselhamento. Tem o que chama de aconselhamento bíblico. O aconselhamento é orientado a buscar na Bíblia resposta para suas dificuldades. Geralmente o conselheiro é alguém que conhece bastante a Bíblia e nela se fia como regra de fé e prática. É um aconselhamento específico para determinada circunstância. Aconselhamento vocacional. Aconselhamento procura uma vocação ou profissão, geralmente recomendado por um psicólogo que o atenda, dando inclusive um teste vocacional, além de entrevistas e outras orientações. Aconselhamento psicológico. O aconselhado procura se conhecer e resolver algumas dificuldades de sua vida que estejam interferindo no emocional e psicológico, assim como no meio em que vive. Aconselhamento comunitário. Geralmente se dá em grupo, com um conselheiro experiente que possa ouvir o grupo e em questões pertinentes à comunidade. Não necessariamente questões pessoais, mas os que envolvam a comunidade em si e que está dificultando seu processo de crescimento. Diria também que, dentre esses aconselhamentos, existe também aconselhamento social, que envolve o grupo, o aconselhado, que tenta dificuldade de relacionamento social, principalmente em alguns grupos específicos com pessoas, bem como situação abrangente social. E, por último, há também aconselhamento pastoral. O aconselhado é atendido pelo aspecto psicológico, bíblico, social, emocional e em várias áreas da sua vida. O crescimento como pessoa é bem visível. O tempo de duração é mais longo que os outros aconselhamentos. Eu queria aqui passar uma visão para você de aconselhamento de modo geral, para que até nós que trabalhamos com psicologia não fiquemos limitados à questão do aconselhamento, ou mesmo até na faculdade não é dada tanta importância ao aconselhamento. Aconselhamento é algo muito importante. Nessa primeira parte de aconselhamento, eu quis dar uma visão geral, uma Weltanschauung, como a gente chama na filosofia, de aconselhamento, para que você amplie a sua visão de aconselhamento, quer você seja psicólogo, quer não. Um grande abraço. Mais adiante teremos aconselhamento em logoterapia 2.